coloquei agora, pronto. Ah, vamos perder um pedacinho da explicação, mas não tem problema não. Ah, deixa eu voltar aqui onde eu estava falando. Então vocês vão pegar o valor do VTN e multiplicar pelo tamanho da matrícula, tá? Geralmente há sim um incremento no valor, né, de um ano para o outro, porque há desvalorização da moeda, há valorização do imóvel, e aí esse imóvel que em um ano valia 1 milhão, ano que vem ele pode estar valendo 1.100.000, 1.200.000, né? Então a gente vai fazendo a evolução do valor desse imóvel também, tá? Eu acho que esses aqui são os principais bens e direitos aqui que eu posso estar mostrando para vocês, né? Então nós finalizamos aqui esses ícones principais, mas a declaração de imposto de renda é só isso? Não, né? A gente tem aqui na lateral esquerda, então, várias fichas de preenchimento além dessas que eu já mostrei, né? Aqui repete essas que eu já mostrei, só que vão aparecer outras, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês, então, os rendimentos tributáveis recebidos de IPF do exterior. Eu mostrei ele um pouquinho por cima, como seria o recebimento de alguém que aluga imóveis, né? Mas tem um exemplo também clássico daquele trabalhador que eu disse para vocês, que é autônomo, não tem registro em lugar nenhum, mas que precisa ter aqui uma renda mensal. Vamos usar um exemplo clássico da vendedora da Mary Kay, né? Nós não temos as nossas colegas aí que usam rosa para cima e para baixo, que são vendedoras de Mary Kay, elas precisam ter comprovação de valores, né? Então, aqui a gente vai poder fazer os rendimentos dela. Mas, Taciel, como que a gente vai saber qual é o rendimento que ela teve anualmente? Ela pode te falar um valor ou ela pode fazer a declaração em cima da maquininha de cartão de crédito, tá? O mesmo vale para qualquer outro autônomo aí que a gente venha a conhecer ou encontrar. Então, por exemplo, vendeu lá R$ 1.000 no mês de janeiro na maquininha de cartão de crédito. Então a gente pode declarar aí uns 1.200, 1.500, de acordo com o que esse autônomo venha te falar. Ele pode fazer um relatório, falar para você, olha, eu quero declarar os 28.500 mesmo para mim não pagar imposto. Então a gente vai fazer a declaração dos 28.500. Eu vendi mais, eu vou ter que pagar um pouco de imposto porque eu tive um faturamento muito alto, né, no meu CPF. Então a gente vai fazer ali uma declaração e vai colocando os valores, tá? Outra coisa interessante, hoje a gente tem um fenômeno na internet que são os youtubers, né? Youtuber recebe um valor ali pelas pessoas que assistem os vídeos, né, dentro da plataforma, e esses valores são pagos e vêm do exterior, né? Esse youtuber recebe esse valor num banco internacional e esse banco internacional repassa o valor para um banco brasileiro, Banco do Brasil, Sicredi, Bradesco, qualquer outro banco. E a gente precisa declarar esse valor porque é uma remessa vinda do exterior, né? Mas como que eu vou pedir para ele? Ele vai me dar um informe de rendimentos? Não, o YouTube não fornece informe de rendimentos, né? Informe de pagamentos ali de rendimentos mensais. Ele vai tirar relatórios dentro do banco internacional com os valores que foi recebendo mensalmente. Nesses relatórios vai aparecer assim, uma coisa chamada PTAX, né? Não sei se vocês já ouviram esse termo. PTAX é a taxa de dólar no dia da operação. Então, por exemplo, lá no dia 10 de janeiro de 2020, o PTAX do dia, o dólar do dia, estava R$ 4,80 e ele recebeu $1.000, né? Então, convertendo isso em reais, deu R$ 4.800, certo? Então, eu vou lançar R$ 4.800 no mês de janeiro, que eu acabei de dar o exemplo aqui. No mês de fevereiro, ele recebeu $500. E aí, o dólar naquele dia estava valendo, vamos colocar aqui, 4,95. E ele recebeu os $500. Então, ele recebeu 2.475. Então, eu vou pegar no mês de fevereiro e lançar R$ 2.475 de rendimento para ele. Ok? E assim sucessivamente, mês a mês. Tá? Um rendimento que veio do exterior. A gente trabalha muito com o youtuber quando ele é dessa forma. Claro que o youtuber também, se não for um famoso Whindersson Nunes da vida, não vai ter rendimento todos os meses, mas vai receber uns 3, 4 meses no mês, com certeza. Eu atendo um que tem um canal que não pagava nada por ele, e o cara tirou quase R$ 40 mil de rendimento do YouTube no ano de 2019. Não sei ainda em 2020 porque ele ainda não me entregou. Mas olha só, como é uma coisa que ninguém dá nada e que dá um dinheirão, né? É uma coisa incrível. Tá? Então, pessoa física, a gente pode lançar aqui nesse mês a mês,
tá? Aquele cliente autônomo que vende Tupperware, que vende Mary Kay, que vende Acnos, que vende qualquer outra coisa, a gente vai lançar aqui. Fechou? A gente pode estar lançando nesse ponto. Porque essas empresas, elas não fazem uma remuneração por folha de pagamento, né? Eles não contribuem com o INSS. Eles dão um comissionamento para a pessoa através da venda. Né? Ela compra um produto dessa empresa, vem com nota fiscal para essa pessoa e ela faz uma venda ganhando ali 20, 30, 40, 50% de lucro em cima desse rendimento. Então a gente precisa ter ali, fazer os lançamentos. Né? Quando a pessoa vive só disso, ela não tem outra fonte de renda. Então por isso que é interessante eles fazerem esses lançamentos. Aí, por exemplo, se eles forem fazer a compra de um carro, não tem renda mensal. Então o imposto de renda é um comprovante de renda para eles. Né? Então é um grupo assim, de pessoas que a gente consegue atender nesse sentido de fornecer comprovação de renda mensal ou anual. Tá? Então a gente vai preencher mês a mês de acordo com o relatório que o cliente ou o contribuinte vier a passar. Beleza? Falei então sobre os recebimentos de PF ou do exterior. Tá? Rendimentos isentos não tributáveis nós já falamos. Eles apareceram aqui nesse ícone principal. Deixa eu ver se teve alguma dúvida. Tem alguma dúvida desse campo, pessoal? Do preencher ali do PF, do pessoa física? Não? Tudo certo? Tudo certo, tudo certo? Eu posso sortear um de vocês aqui para fazer uma pergunta, para saber se vocês aprenderam mesmo? Olha que eu vou sortear, hein? Vou ter que sortear nome aqui se vocês não fizerem pergunta. Para apertar vocês para saber se vocês estão aprendendo. Quero saber se vocês estão conseguindo me entender. Então vamos continuar aqui. Rendimentos recebidos. Perdão. Temos aqui rendimentos tributáveis de PJ, imposto com exigibilidade suspensa. Isso daqui, gente, é quando você recebe algum valor, né? E você foi notificado pela Receita Federal a contribuir algum valor de imposto sobre esse valor recebido, seja ele qual for, e você abriu um processo administrativo e suspendeu essa cobrança, tá? Então a gente vai lançar esse valor nessa ficha. É uma ficha que a gente vê sempre? Não, é uma ficha que a gente nunca vê acontecendo, tá? Mas caso venha acontecer, a gente tem essa ficha ali para estar fazendo o lançamento desse tipo de situação. Beleza? Então, o nosso próximo aqui é rendimentos recebidos acumuladamente. O que significa isso daqui? Tem algumas pessoas que conseguem, né, que conseguiam, na verdade, no passado, receber, por exemplo, a pensão, as viúvas, né, receber a pensão de morte do falecido, do INSS, e se aposentar. Né? Hoje em dia a gente sabe que isso não é mais possível. Hoje em dia ou você se aposenta ou você recebe a pensão de morte do falecido. Você não consegue ter duas fontes de renda ali de pensão através do INSS. Mas antigamente tinham as pessoas que haviam conseguido. E quem conseguiu antes tem aí o acesso ao direito adquirido. Né? Não tem o seu rendimento cancelado. Então a gente vê muito a viúva de militar, principalmente, recebendo a pensão do militar, que não é uma pensão baixa, né? E recebendo ali uma aposentadoria também. Isso são rendimentos acumulados, quando vindos da mesma fonte, tá? Do INSS, por exemplo. Então a gente precisa fazer o lançamento desses rendimentos acumulados da mesma fonte, ok? Então se ela recebe lá a pensão de morte, eu vou lançar então o CNPJ do INSS, vou colocar o nome do INSS, vou colocar ali rendimentos tributáveis ou não, e vou colocar se houve contribuição previdenciária. Se for do INSS, não há contribuição previdenciária. Se houve retenção de imposto na fonte, né? E vou colocar o mês recebido. Houve 2, 3, 4, 5 meses recebidos assim, a gente vai colocar todos esses meses ali, tá? Houve então, por exemplo, alguns meses especificamente que essa pessoa recebeu esses rendimentos acumulados, então eu vou colocar também somente os meses que ela recebeu assim, tá? Mas como que eu tenho acesso a essas informações, Taciel? O contribuinte consegue tirar o informe de rendimentos lá dentro do site Meu INSS, tá?
É muito simples de criar, o contribuinte precisa te passar essa informação, ok? Não tem como você adivinhar que ele recebeu acumuladamente alguma coisa, então é uma questão de comunicação entre você e o contribuinte que você estiver fazendo esse imposto de renda dele, tá bom? Então, esse é o rendimento recebido acumuladamente. Deixa eu ler aqui um pouquinho da teoria dessa parte aqui para vocês. Aqui, ó. Nessa ficha, o contribuinte deve informar o valor dos salários, aposentadorias ou pensões depositadas de uma só vez referente ao ano de 2020. As informações são inseridas na aba Rendimentos Recebidos acumuladamente. Clicando em novo, aquele mesmo procedimento, né, pessoal? Clique em novo, ao cadastro, né, e depois dá OK assim que você fizer o lançamento. Para saber qual dos dois tipos é mais interessante, ele dá algumas opções para nós. Ó. Ajuste anual ou exclusivamente na fonte. O exclusivamente na fonte é quando você recebe aquele valor e ele já vem descontado o imposto de renda ali. Ou você faz o ajuste anual para você poder restituir ou pagar mais imposto sobre esse rendimento. Tá? Mas o ideal é fazer sobre o ajuste anual mesmo, viu, pessoal? Para você já saber se tem a restituir ou se tem a pagar. O outro acaba dando uma complicada muito grande ali no procedimento. É comum ver isso daqui? Não, pessoal, não é comum a gente ver alguém tendo rendimento recebido acumuladamente, tá? É bem difícil isso acontecer. Mas se acontecer, vocês já sabem onde que tá bom? Imposto pago, imposto retido. Aqui seria, vamos achar aqui a nossa explicação. Aqui já é de doação. Os impostos pagos, impostos retidos, por exemplo, eu quero fazer uma contribuição, Taciel, como carnê-leão. Né? O que é um carnê-leão? Eu tiro DARFs avulso de imposto de renda anualmente, porque eu sei que lá no mês de março eu vou ter que desembolsar muito dinheiro para pagar de imposto. Né? Geralmente a pessoa tem 2 empregos, ali, professor, por exemplo, trabalha no estado e trabalha no município, e a renda dele faz o valor do imposto subir muito, acaba tendo que pagar 2, 3 mil reais. Então, para não ficar pesado, eu posso antecipar os valores de imposto que eu quero pagar para o governo. Né? Então, eu posso pagar 2 mil reais, 10 parcelas de 200 reais antecipadamente, e eu posso vir aqui e lançar os valores. Né? Por exemplo, eu posso ter pago aqui 2 mil reais de imposto antecipadamente, porque eu poderia pagar imposto a mais, então eu posso fazer esse lançamento, tá? Paguei, aí eu lanço. Não pagou, pessoal, não adianta inventar, tá? Esses valores aqui são tudo conferidos pela Receita Federal eletronicamente. Então, se tiver alguma coisa errada, ele já te notifica e você vai ter que retificar. E ainda prestar esclarecimentos do porquê que você colocou esses valores. O contribuinte veio e te falou que pagou 4 parcelas de 200 reais. Tá. Para mim fazer o lançamento, eu preciso ver esses DARFs recolhidos, né? Então, quero que me mostre. Ele vai lá e vai te mostrar os recibos de pagamento. Sem esses comprovantes, gente, é muito complicado você fazer o lançamento, tá? Mas eu perdi e tal. Tem certeza? Tem. Responsabilidade é tua? Então tá bom. Então a gente vai ali e lança, né? Do contrário, é complicado você fazer um lançamento inexistente ali sem ter a comprovação, né? Então, aqui seria para as contribuições antecipadas, tá? Tem para imposto complementar, imposto pago no exterior pelo titular ou dependentes. Geralmente vocês vão achar esse, tá? Esse daqui, imposto complementar, que é o DARF 0246, que é do imposto pago antecipadamente. Mas isso daqui é uma coisa assim meio difícil de acontecer, né? Ninguém quer pagar antecipado, as pessoas preferem pagar com juros depois. Pagamentos efetuados, nós já falamos, né? Que é o pagamento de despesas médicas, hospitalares, com educação, beleza? Doações efetuadas. O que são essas doações? Estamos quase no horário, mas eu quero mostrar isso daqui para vocês, tá? Nessa etapa, deve-se informar as doações feitas a pessoas físicas, empresas e entidades. O programa tem 2 fichas para incluir doações. A primeira se refere a repasses para instituições de caridade e outras causas. As informações são inseridas na aba doações efetuadas, clicando em novo, mesmo procedimento. Coloca o CNPJ, o CPF de quem recebeu o dinheiro doado, o nome e o valor doado, lógico, né? Deixa eu continuar aqui.
Na opção valor pago, informe o valor das doações ou patrocínios feitos ao longo do ano. Clique no botão OK para encerrar o preenchimento. Vamos dar uma olhada, ver como é que faz isso? Então a gente clicou aqui em doações efetuadas, habilitou aqui a ficha, novo, e tem o código. Doações em 2020 no Estatuto da Criança. Gente, eu quero mostrar isso aqui para vocês depois, tá? Incentiva a cultura, incentiva a atividade audiovisual, doações em espécie. Fiz a doação para um amigo, aí um valor que eu fiz a doação. Então, vou colocar aqui o valor doado e o destinatário. Só mostra CPF, tá? Tem também aqui a possibilidade de fazer, por exemplo, a doação ali em espécie, por exemplo, para PAI, né? Eu vou colocar aqui o CNPJ da PAI, a gente pode solicitar, né? E colocar o nome do beneficiário, Associação de Pais dos Excepcionais da cidade de Sinop ou da cidade de vocês, e o valor doado, né? Podemos fazer esse tipo de doação e a gente lança esses valores. É sempre interessantíssimo ter o recibo da doação, tá? E além desse tipo de doação, a gente tem as doações em 2020, Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Essa doação, deixa eu colocar aqui de novo para poder gerar ali a notificação para nós. Ó, nesse item, somente devem ser informadas as contribuições efetuadas diretamente ao fundo, controlado pelos Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente, distrital, estaduais ou municipais durante o ano calendário. As doações efetuadas nessa ficha, direcionadas a estes mesmos fundos, devem ser informadas na ficha as doações diretamente na declaração. Podem ser deduzidos até 6% do imposto sobre a renda devido apurado na declaração em conjunto com as doações relativas ao Estatuto da Criança, Então, existe um limite de valor que você pode fazer a doação de 6%, tá? Aí, gente, além desse tipo de doação, que é aquela doação que você mesmo vai lá e faz, tem um outro tipo de doação que eu acho fantástica, que todo mundo que tem imposto a pagar deveria fazer, tá? Que é a doações diretamente na declaração. Que é essa doação? Quem tem imposto a pagar vai ter ali um montante, digamos, de R$2.000 de imposto a pagar. Nós temos a opção de, em vez de pagar esse imposto diretamente para a Receita Federal, destinar um percentual desse valor a um órgão, como, por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Aí esse valor vai lá para o orfanato, né? Ou vai para alguma instituição que cuida de crianças carentes, entendeu? Então, em vez desse dinheiro ir para a Receita Federal e cair naquele buraco sem fim, que a gente não sabe o que eles fazem com tanto dinheiro, né? O dinheiro vai diretamente para uma conta que subdivide esses valores dentro do município e que vai diretamente para essas instituições que fazem esses serviços. Mas que valor que eu posso doar? A própria declaração de imposto de renda vai falar o valor que você pode doar, tá? Então, por exemplo, eu estou fazendo a minha declaração e eu chego ao final dela, vejo que eu vou ter que pagar R$2.000, eu venho aqui e escolho, eu quero doar para o Fundo Nacional, eu quero doar para o Fundo Estadual ou eu quero doar para o Fundo Municipal, né? Eu sempre oriento a doar para o Fundo Municipal, porque a gente tem que ajudar as instituições que estão no nosso município, né? Então eu venho aqui e marco Mato Grosso, ou você que aí é de outra cidade, de outro estado, vai marcar o seu estado e a sua cidade, tá? Eu vou marcar aqui, por exemplo, Sinop como exemplo, tá? Marquei Sinop. E aqui vai aparecer para mim, aqui nesse campo, quando eu tiver imposto a pagar, ok? A pagar, vai falar aqui que eu posso doar R$200. Eu venho aqui e posso doar os R$200. Na hora que for gerar o DARF, ó, aqui deu aqui uma informação porque eu não posso doar R$200 porque eu não tenho imposto a doar. Eu não poderia fazer a doação. Eu só posso doar valor a pagar, tá, pessoal? Então, quando eu for gerar o DARF de pagamento, vai gerar um DARF avulso dos R$200 que eu marquei aqui para fazer a doação, né? É um imposto que eu estou pagando a mais? Não, esse valor você já teria que pagar dentro do seu imposto de renda. Você só vai estar destinando ele para uma entidade do seu município. Tá? Então, todo mundo que vocês conhecem que for doar valor, gente, por favor, marquem para fazer essa doação, tá? É um dinheiro que o cliente lá, o contribuinte, já teria que contribuir para a Receita Federal e ao invés de você dar o dinheiro para o governo, você vai dar para uma instituição que precisa de doação, né? Para o orfanato, aqui na cidade a gente tem o Orfanato Menino Jesus, tem a PAI,
tem a CAOPA, né, que é aquela instituição que tira as crianças da rua e dá curso, enfim, tira a molecada do meio da rua para não ficar no meio da marginalidade e dá um lugar para eles ficarem, né, um lugar que salva eles da marginalidade, né? E esses locais estão sempre precisando de doação, né? Então, se ao invés de nós pagarmos o imposto, nós pudermos destinar esse imposto a essas instituições, é melhor, né? Porque se a gente for esperar que o governo faça tudo, o governo não faz, né? Então, tem essa opção aqui que nós podemos estar fazendo a doação para o Fundo Nacional, que eu não recomendo, para o estadual, pode ser, ou para o municipal, que vai para o teu município. E aí o município recebe esse dinheiro e faz a distribuição igualmente entre as instituições. Tá? Façam isso, pessoal. Tem um cliente, um contribuinte que vocês estão fazendo imposto de renda, que vai precisar pagar imposto de renda, conversa com ele e fala assim, olha, você ia ter que pagar R$2.000, que tal a gente destinar tantos reais desses 2.000 que você ia pagar para o Fundo Municipal do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? É a melhor coisa, gente. Façam isso, que é muito bom, e a gente vai estar fazendo bem aí para as crianças que precisam, né? E é um dinheiro que ia ficar imposto mesmo, a diferença é que ele vai ser destinado diretamente para uma instituição de caridade. Nós, infelizmente, não conseguimos escolher a instituição de caridade, mas as instituições que cuidam das crianças, né, que estão inscritas no Estatuto da Criança e do Adolescente, já são cadastradas na prefeitura para receber um percentual desse fundo, tá bom? Olha, tá dando o nosso horário, né? Deixa eu ver como é que tá o nosso chat aqui, não tem ninguém falando nada. Tá dando o nosso horário. Vou encerrar a nossa aula aqui para não prolongar aqui muito a nossa conversa. Eu acredito que todo mundo já esteja meio cansado, né? Amanhã, no mesmo horário, tá? No segundo link que foi enviado para vocês, tem a sala de aula aí para a gente estar conversando, para a gente poder acessar, tá? Aí vocês podem acessar aí por volta das 10 para 7, mais ou menos, no horário aqui do Mato Grosso, que a sala de aula já vai estar aberta para a gente ter a nossa segunda aula, tá bom? No mais, eu agradeço a presença de cada um de vocês, a participação. Não sei se vocês ainda têm mais alguma dúvida sobre o que eu venho falando até agora, né? Falei. Ninguém falou mais comigo aqui. O que aconteceu? É o horário? É o sono? Como é que é? Bom, eu espero que o assunto esteja sendo interessante para vocês, que o curso esteja sendo satisfatório, tá? Qualquer dúvida que se vocês tiverem aí, acordar no meio da noite e falar assim, meu Deus, eu quero perguntar isso pro Taciel, anotem e podem trazer amanhã, tá? Pra gente poder estar debatendo e discutindo aqui, tá bom? Agradeço então a presença de cada um de vocês e por hoje é só, pessoal. Vamos encerrar aqui então a nossa aula e amanhã no mesmo horário a gente está aqui de novo para a gente finalizar o nosso curso, tá? Amanhã eu vou voltar aí com um pouquinho mais de prática, a gente vai fazer uns simulados aí de umas declarações, tá? Se vocês tiverem dúvidas de declaração de vocês, podem trazer também, que a gente vai estar tirando aqui na hora. Beleza? Então tá bom, pessoal. Um abraço, boa noite, fiquem com Deus.